em uma linda região do meu querido Nordeste. Depois de 2 dias usufruindo da fazenda do seu melhor amigo, que não via por vários anos, Marcos resolveu fazer o que mais gostava: explorar. No 3º dia, depois do café da manhã, pegou uma mochila com o necessário para passar o dia e, ao chegar no terreiro da casa, encontrou um velhinho que parecia lhe esperar. O idoso, sem sequer se apresentar, foi logo dizendo: "Você é a chave do segredo, filho." E antes mesmo que Marcos pudesse dizer alguma coisa, o idoso se afastou, sem mais nada dizer. Acreditando que o idoso sofresse de alguma fraqueza mental, Marcos não deu muita importância e saiu. Cada parte, cada canto da fazenda, visitado, era observado com encanto e admiração. E o dia foi passando. Depois de horas caminhando e a noite chegando, Marcos encontrou uma pequena cabana no meio do mato. Bateu na porta e esperou. Ninguém respondeu. Cansado de tanto caminhar, resolveu esperar pelo dono do lado de dentro, já que a porta não estava trancada. A cabana era pequena, simples, empoeirada e quase vazia. Apenas um armário velho com alguns enlatados enferrujados, um fogão vazio, uma rede armada e vários quadros com fotografias de uma moça linda e um senhor que mais parecia com o idoso da fazenda. Quem seria o dono daquela cabana? Pensou Marcos intrigado. Como o dono nunca apareceu, Marcos resolveu passar a noite na cabana. Comeu o restante da comida que havia levado, deitou na rede e dormiu. Ao amanhecer, Marcos espantou ao ver que todos os quadros das paredes haviam desaparecido, dando lugar a velhas molduras vazias e parcialmente incineradas. Encucado, Marcos fechou a cabana e saiu em direção à casa da fazenda. Tão logo começou a caminhar, Marcos ouviu uma estranha voz de mulher murmurando: "Socorro!" Olhou para todos os lados e não viu ninguém. E outra vez, a estranha voz repetiu a mesma palavra: "Socorro!" Assustado, Marcos acelerou o passo, deixando para trás a cabana e a estranha voz. Naquele mesmo dia, enquanto almoçava com um amigo, Marcos contou da noite na cabana, dos quadros e da voz. O amigo, com um olhar de surpresa, disse que não podia acreditar, pois na sua fazenda não existia nenhuma cabana. O cansaço faz a gente ver e ouvir coisas inexplicáveis, meu amigo. O melhor a fazer é esquecer aquela parte da fazenda, disse o amigo. Marcos perguntou quem era o idoso que ele havia visto e o amigo respondeu que não sabia e que naquela fazenda também não vivia nenhum idoso. Depois do almoço, enquanto Marcos descansava em uma rede na varanda, o idoso apareceu uma vez mais, repetindo a mesma frase do primeiro encontro: "Você é a chave do segredo, filho." Marcos perguntou de que segredo falava, porém antes dele responder, o amigo apareceu e o idoso sumiu. Durante o restante do dia, Marcos pensou na cabana, na voz, no idoso e no tal segredo, cada vez mais intrigado e curioso. Na manhã seguinte, tão logo o amigo saiu para cuidar de algumas coisas, Marcos pegou a mochila e saiu em direção da cabana. Depois de buscar pela cabana por várias horas, Marcos parou para descansar embaixo de uma árvore, confuso e desorientado. Não conseguia entender o que passava. Seria tudo aquilo realmente fruto do cansaço
e da sua imaginação. Mas e o idoso? Quem era? E a cabana? Onde estava? De repente, uma mulher apareceu à sua frente e, sem dizer uma palavra, olhou para Marcos e se afastou. Marcos resolveu segui-la. Depois de um bom pedaço caminhando, a mulher parou, olhou para Marcos e, depois de apontar para o chão, sumiu. Marcos não sabia o que pensar. Após alguns minutos matutando, Marcos retirou uma faca da cintura e começou a cavucar onde a mulher havia indicado. E pouco a pouco foi descobrindo um cadáver vestido de mulher, amarrado e amordaçado. Depois de tudo escavado e o cadáver descoberto, Marcos parou pensativo, perguntando a si mesmo quem poderia ser aquela pobre vítima. E, para sua surpresa, o idoso apareceu e, com uma voz suave e trêmula, disse que aquela era sua filha, violada e assassinada na cabana 2 anos atrás. Marcos perguntou se ele sabia quem era o culpado, mas o idoso não respondeu. Virou as costas e desapareceu. Marcos, mais confuso que nunca, não sabia o que pensar ou o que fazer. No entanto, daquele momento em diante, tudo mudou. Tudo acabou. E, com o passar dos dias, o maldito segredo finalmente foi revelado. A justiça foi cumprida e a amizade, infelizmente, destruída. Te cuida e muito obrigado.